Olá, estamos aqui para o estudo da lição dessa semana, que tem por título A Verdade Divina é Justificada. O texto básico da Bíblia diz assim: E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Então nós vemos aqui que à medida que a igreja primitiva desempenhava o seu trabalho, à medida que a igreja primitiva, os apóstolos, desenvolvia ali o evangelismo, outras pessoas eram alcançadas, A palavra de Deus se tornava conhecida de todos e crescia e se multiplicava. Crescia o número daquelas pessoas que criam em Jesus como seu único e suficiente Salvador, Muitas almas se convertiam ao Senhor, a causa do Senhor estava prosperando ali, O texto central diz assim: A verdade é inspirada e guardada por Deus, e triunfará sobre toda a oposição. Então nós vemos aqui, irmãos, que os inimigos da verdade de Deus, em todos os tempos, eles podem se levantar, Mas a verdade ela vai prevalecer frente aos ataques do inimigo. A verdade ela vai prevalecer frente a qualquer inimigo, Frente à oposição. É isso que nos diz a palavra de Deus, Isso ocorreu no passado, isso vai ocorrer também em nossos dias e ocorrerá no futuro bem próximo uma perseguição contra os seguidores de Cristo, E se nós estivermos preparados, se nós estivermos desempenhando o trabalho que Deus requer de nós, se estivermos fazendo o trabalho com o auxílio do Espírito Santo, nós também veremos essa verdade, a verdade de Deus triunfar sobre os inimigos da causa de Deus. O primeiro tópico: um governo manipulado. A letra A: instigado por homens de mente maligna, que ações políticas o rei da Judéia, Herodes Agripa I, sobrinho e cunhado do Herodes dos dias de Cristo, executou contra a obra de Deus. E por quê? Instigado por homens de mente maligna, como ele executou essa obra e por quê? Atos 12, 1 a 4. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então nós vemos aqui, irmãos, o relato sobre Herodes, um rei de caráter duvidoso, um rei de caráter ímpio, maligno, que vendo a causa de Deus prosperar, progredir, ele então agora lutou ferozmente contra a obra do Senhor, para agradar aos judeus, para agradar aos líderes religiosos daquele tempo, aos líderes judeus que odiavam os seguidores de Cristo. Então ele começou a perseguir os cristãos, Ele lutou ferozmente contra a obra do Senhor. E ele queria então manipular a obra do Senhor, para agradar então a esses líderes judeus que eram contra os cristãos. Mandou encerrar muitos na prisão, mandou matar o líder da igreja primitiva, que naquele momento era Tiago, e também mandou agora perseguir a Pedro, mandou prender a Pedro, que pregava com ousadia e que ajudava na conversão, na obra de conversão de muitas pessoas ali, agregando para a igreja. Então Pedro também foi preso, e foi preso num presídio de segurança máxima, Muitos soldados ali exclusivos por causa de Pedro, fazendo a sua guarnição. Então ele atingiu ali, por uma obra satânica, fazendo uma obra satânica, atingiu a obra de Deus em cheio, tentando enfraquecer então a influência dos seguidores de Cristo sobre o povo naquele momento, Mas nós sabemos que a obra do Senhor não é uma obra de homens, Embora executado por homens, mas não é obra de homens. Mas esse rei tentou manipular as situações, querendo então enfraquecer a obra de Cristo, perseguindo os cristãos, perseguindo a liderança da igreja, Mas tudo isso por uma influência maligna.
Enquanto os judeus celebravam a libertação do Egito e pretendiam possuir grande zelo pela lei de Deus, estavam ao mesmo tempo transgredindo cada princípio dessa lei ao perseguir e assassinar os crentes em Cristo. O ato de Herodes de matar Tiago foi aplaudido pelos judeus, ainda que alguns se queixassem da forma privada pela qual o crime foi cometido, afirmando que uma execução pública teria intimidado de maneira mais completa os crentes e os que com eles simpatizavam. Assim, Herodes conservou Pedro sob custódia com a intenção de agradar mais aos judeus pelo espetáculo público de sua morte. Sugeriu-se, porém, que não seria uma boa ideia levar o veterano apóstolo para a execução diante do povo que estava reunido em Jerusalém. Temia-se que a cena de estar sendo levado para a morte pudesse provocar a compaixão do povo. Os sacerdotes e anciãos também temiam que Pedro fizesse um daqueles discursos poderosos, apelos que tinha frequentemente levado o povo a estudar a vida e o caráter de Jesus. Apelos esses que eles tinham sido incapazes de contradizer com todos os seus argumentos. Então está aqui diante de nós o primeiro tópico da lição. Que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.